Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje é um assunto pertinente, na verdade são assuntos interligados às coisas que eu gravo, que eu faço no meu dia a dia. Só que o assunto de hoje é de teor maçônico. E qual seria o assunto em si? Ritos. Por quê? Mais de uma vez eu já gravei aqui no canal explicando a divergência entre a palavra rito, a palavra ritual e o conceito de ritualística e tudo mais. Por quê? Reformulando e recapitulando o que eu já expliquei sobre ritos e rituais, ou o conceito dessa palavra, o ritual ou a ritualística em si de uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia se representa nisso. Então, um ritual é uma rotina, é uma sequência de fatores que sempre se repetem, que sempre vão ter a mesma sequência. Como você acordar, escovar os dentes, e tomar banho, e tomar café, se arrumar para ir para o trabalho, sempre fazendo na mesma ordem. E isso se baseia e se constitui num ritual. Na maçonaria, a gente tem uma coisa chamada rito. E da onde surge isso e qual é a diferença de ritos em si? A maçonaria, no seu conceito histórico registrado e anterior a isso, porque constituído e registrada, a maçonaria existiu e foi criada em 1717, por todo aquele quesito da história na Inglaterra, que as lojas se uniram, bararim bararum, as 4 principais lojas, que formaram a grande loja e depois se dividiu, por aí vai. Porém, todo mundo sabe, todo mundo é ciente, que anterior a isso já existia maçonaria, anterior a isso, antes de ser algo registrado, os obreiros, os construtores já se reuniam, os arquitetos já se reuniam para passar informação, passar conhecimentos, já existia todo esse conceito iniciático e inclusivo de toques, sinais e palavras, e posterior a isso que tenha conceito dos ritos. Por quê? O rito, ele se difunde ou se diverge na diferença de cada local em si. Então, quanto mais rito, digamos que melhor, porém também, entre aspas, pior. Mas, na minha concepção pessoal, é muito mais vantajoso ter uma grande divergência de ritos espalhados pelo mundo, porque mostra a real essência da maçonaria no mundo. E quando eu falo a real essência, um rito ou a própria instituição da maçonaria no mundo, ela age em todas as sociedades, em todos os países, para lapidar as pessoas que estão vivendo aquela realidade em si. Então, com isso surge um rito. Tanto que aqui no Brasil, a gente tem o rito brasileiro, tem o rito gaúcho, que pouca gente conhece, mas existe um rito gaúcho da maçonaria, e tem muitos outros ritos, que tem o rito de York, o rito retificado, o rito escocês antigo e aceito, o rito de Shidra, Memphis Rain, que eu não consigo falar direito, o rito Adoniramita, que eu sou iniciado, o rito do Egito, que tem o rito de Mênfis, que tem o rito do Egito, ou egípcio, e por aí vai, temos muitos ritos diferentes. E essa divergência de ritos se constitui na forma que eles se organizaram dentro da sua ritualística para passar os conhecimentos para as pessoas em determinados locais. Então, umas pessoas conseguem absorver conhecimento de maneira mais esotérica, outras pessoas conseguem absorver de forma curta e direta, outras pessoas têm um meio termo, entende? Então, tudo isso é constituído dentro de um rito em si. Tanto que é até aquela frase clássica que falam que o rito Adoniramita é o mais exótico. O rito mais exótico e mais esotérico, para ficar mais fácil de entender, pelo seu conceito ritualístico, sua simbologia, todos esses fundamentos que tem, que são internos. E temos, tanto nos estudos e no que eu já aprendi no decorrer do meu estudo maçônico, que tem mais de 10 anos, essa divergência de ritos se baseia nisso, porque tem pessoas que usam mais o senso racional, tem gente que usa mais o fator, digamos que espiritual, e por aí vai. E na maçonaria isso não fica de fora. E como qualquer outra instituição, como qualquer outro lugar, tem suas divergências. E até eu gosto de citar o exemplo que a maçonaria é como se fosse uma escola, porque isso até sendo um pouco do conceito de ritualística ou de ritos, porque tem uma escola aqui no município que eu moro, na capital, no município, no estado, e temos várias escolas. Então, cada escola tem o termo ou o nome escola,
Mas dentro dessa escola, quem constitui, quem preside, quem organiza, pode fazer certas mudanças, pode ter métodos diferentes de ensino e por aí vai. Tanto que nem vou dar um exemplo eu estudei e me formei no jeito tradicional, que era da primeira série até a oitava, que depois virou nono ano, primeiro, segundo, terceiro grau. Depois que eu me formei, teve a reformulação do ensino médio, onde, se eu não me engano, se tornou 4 anos ou 2, alguma coisa assim, e você se profissionalizava e já ganhava uma formação para atuar, se eu não me engano é tecnólogo, alguma coisa assim que foi reformulada. Então esse é um novo jeito de se ensinar que as pessoas criaram, um novo método para abranger nas escolas. E até outro exemplo puro, quando eu dava aula nas escolas, que as crianças lá do CMEs e das escolas municipais tinham os métodos diferentes de ensino, que eu não vou me recordar ao certo qual que é o nome, mas tinha um método lá que eu vi que era muito aplicado de uma mulher francesa, que ela instruiu e estruturou um sistema das crianças demonstrar interesse, em vez de aplicar o método tradicional de a professora sempre passar os conhecimentos determinados para os alunos iam até as coisas que interessavam eles, digamos assim, para mostrar qual era a vocação deles, o que mais chamava a atenção deles ou não, para eles se desenvolverem. E por aí vai. Então, no que eu falei do quesito escolar, se constitui muito na maçonaria. E isso é uma coisa que é muito bacana e até é muito proveitoso e vantajoso você ter a oportunidade, quando você é maçom, de se desenvolver num rito específico e, se quiser migrar para outro rito ou duplicar a sua via iniciática, que seria você praticar mais de um rito em junto, assim, em conjunto. Então, eu sou adoniramita, mas eu posso praticar o retificado, eu posso praticar o rito de York, posso praticar o rito brasileiro, posso praticar todas essas vertentes e frequentar as lojas para me autolapidar e para mim aprender mais sobre maçonaria. E uma coisa que é muito bacana sobre esse conceito de ritos, tanto nos graus simbólicos e também nos graus filosóficos, que você percebe que quanto mais você vai, mais você aprende. Porque o legal da maçonaria é isso. O legal de você estar frequentando uma loja, de você estar presente, independente do rito, é que cada vez você vai aprender uma coisa, você revendo o que você já aprendeu, você consegue analisar um detalhe que você não tinha percebido antes, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, que só no conceito ritualístico você consegue absorver isso e agregar na sua vida, que devia agregar no caso, né? Porque muitas das coisas que a gente aprende em loja, a gente tem, na verdade, reformulando o que eu disse, muitas coisas não, todas as coisas que a gente aprende dentro de loja, a gente tem que levar para a nossa vida. O conceito que é para nos autolapidar como pessoas, para a gente se tornar um ser humano melhor, porque até então esse é o fundamento da maçonaria, que foi até uma das coisas que eu falei antes de ser iniciado, que a maçonaria pega homens bons e transforma eles em melhores. Então, foi uma coisa que eu busquei na minha vida pessoal também, quando eu tinha já o interesse na maçonaria, que eu pesquisei e fui indo atrás, e eu tinha ouvido falar sobre esse quesito de que a maçonaria só vai atrás e demonstra interesse nas pessoas que são de valores, que têm princípios e morais. Aí eu falei, bom, se eu quero um dia me tornar maçom, eu vou ter que ser maçom, digamos assim, só que não no conceito iniciático, mas no conceito prático, porque maçom não é só simplesmente você ser iniciado. Claro, tem todo o seu fundamento, o seu conceito de você ser um irmão realmente, mas eu digo nas atitudes e escolhas. Porque fora da maçonaria ou qualquer outra ordem iniciática ou instituições filantrópicas, muitas pessoas têm a conduta maçônica. Muitas pessoas têm os princípios e valores maçônicos que a gente fala, esse é maçom de essência. Esse já nasceu maçom, já nasceu iniciado, porque pelas suas atitudes, pelo seu jeito de pensar e seu jeito de agir no individual e no coletivo, ele mostra esses princípios, esses valores. E uma coisa até que eu conversei com o Venerável uma vez, que era sobre isso, antes de eu ser iniciado, ele perguntou, porque eu já falei todas as coisas que eu fazia, e isso e aquilo, porque eu até uma coisa que eu luto muito é o meu ego, porque eu sou uma pessoa que fiz muita coisa na minha vida e acabei me tornando orgulhoso por isso. E eu tenho que admitir isso às vezes, porque eu tento evitar isso, mas às vezes acaba acontecendo. Ele olhou para mim e falou, tá, mas se você já fez tudo isso, o que você vai ganhar na maçonaria?
Se tudo que você está falando que podia ter feito na maçonaria você fez fora, o que, que vai somar a maçonaria na tua vida? Apenas ego? Apenas um título, um cargo? Ou uma coisa a mais para o teu currículo? Aí eu ouvi aquilo, eu fiquei quieto, porque foi um tapa muito grande na minha cara. E realmente eu concordo com hoje muito mais com o que ele disse, porque muitas das coisas que a gente faz e que a gente quer às vezes possuir é por questão de título, questão de marketing, questão de cargos, tem coisas que às vezes a gente nem precisa. Mas reformulando e voltando para o assunto, para não sair de linha, que é os ritos, é isso que a essência de um rito traz em si. Então, a visão da sociedade em qual se vive, ele se modula e se forma um rito. E ele pode ser reformulado. Tem gente que discorda que um rito não pode ser mexido. Ah, o rito nasceu assim, tem que ficar assim. Concordo e discordo, porque tem muitas coisas que são essenciais e muitas coisas que devem ser atualizadas por causa desse âmbito e quesito social. Porque não adianta a gente fazer maçonaria de 200 anos atrás se a nossa sociedade é diferente. Não adianta a gente pensar como se fosse uma pessoa que viveu 200 anos atrás, onde a história do Brasil era diferente, as leis eram diferentes. Antes de 200 anos, tipo o exemplo que eu dei, não teve duas guerras, que foram as grandes guerras, não tivemos pandemia, a famosa pandemia do Covid, muitas outras coisas que aconteceram, gripe suína, não tinha rede social, muitas coisas, como no quesito que eu falei, legislativo, era diferente, a mulher não podia votar, a mulher era submissa 100% ao homem, não podia falar, não podia pensar, não podia agir, e muitas outras coisas que se modularam e se reformularam na sociedade. Então, a maçonaria ela tem que progredir junto com a sociedade que ela está incluída e inserida. Então, se no Brasil funciona de determinado jeito, eles têm que se reformular, mas sem perder a sua essência, para se adaptar aos novos olhares. Porque até nesse âmbito inesquisito de mídia social, de internet, isso é uma coisa que tem que elevar a maçonaria, não pôr para baixo. E é uma coisa que é muito ruim, que eu sempre vi antes de ser maçom e sendo maçom, é as pessoas de fora que acabam denegrindo a imagem da instituição e também de irmãos que acabam deixando a desejar e tendo atitudes que não condizem com a instituição em si. E até tem um fundamento que eu não posso falar, mas tem esse pensamento de se você está digno ou não de entrar num templo, de você estar lá e frequentar, fazer as coisas e tudo mais, que a gente sempre tem que se refletir e pensar se eu estou digno de ser ou não. E isso vai além de maçonaria, vai além de um rito, vai além de uma instituição. Isso é lição que nem eu falei que leva para a nossa vida. Porque quando a gente tem um cargo, quando a gente tem um título, quando a gente tem algum ofício na nossa vida, a gente tem que sempre botar a mão na consciência e pensar se você merece ter aquele título, se você merece ter o diploma que você carrega, se você merece ter as medalhas que você conquistou. Tudo vem do quesito do mérito, é claro, mas manter esse mérito é totalmente diferente, porque uma coisa é você lutar e conquistar aquilo temporariamente. O difícil é manter o legado, o difícil é manter a honra, o difícil é se manter puro, digno, honroso, respeitoso, sempre. E é isso o fundamento que a maçonaria busca e traz pra gente. Além de você tentar sempre, porque ninguém é perfeito, então a gente está sempre tentando se reformular e melhorar, é trazer uma sociedade melhor. E reconhecer que somos falhos, reconhecer que sempre temos uma coisa nova para aprender e que vamos aprender. Então, praticamente é isso, o conceito de ritos que se reformulam com a sociedade que se vive, dependendo do tempo, da era e da nação. Então, cada nação, cada pessoa vai pensar diferente e vai fazer maçonaria diferente. E nada mais justo e mais nobre que você conhecer e entender esses olhares diferentes. E, se possível, visite outras lojas, conheça outros ritos, converse com outros irmãos, aprenda. Sempre agregue mais conhecimento na sua grade curricular maçônica e nos seus pontos de vista, que é até um princípio hermético que eu aprendi na minha vida há muito tempo, que todas as verdades são meias verdades. Então, tudo que você acha que é correto ou que é totalmente verdadeiro, você tem que entender os outros olhares para ver se realmente aquilo faz sentido ou entender todo o conceito de verdade. Porque até uma brincadeira que eu falo que tem o lado A, o lado B, e juntando tem o lado C, que seria a realidade do que aconteceu. Então cada um tem um ponto de vista,
Cada um tem uma perspectiva de um assunto. Beleza? Então, só para já encerrar esse vídeo, que já está dando muito tempo, o conceito de ritualística, ou ritos, se resume a isso, porém, tem muito mais a se falar. Se fosse explicar o conceito de datas, divergências de ritos, nome de ritos, são assuntos que a gente pode se aprofundar em outros vídeos, se lapidar e acrescentar sempre conhecimentos. Você, maçom, você curioso, deixe seu comentário aqui, deixe sua pergunta, tenha a liberdade de tirar suas dúvidas que eu irei responder. Eu posso gravar vídeos sobre essas perguntas. Perdão. E é isso, pessoal. Curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, coisa muito importante para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo.